Vocês já estão prontos para dormir? Eu já tô aqui, pronta para dormir. Mas antes vou fazer uma leitura desse livro aqui. Linnea no Jardim de Monet. Esse livro eu li durante a minha infância e foi um dos meus preferidos. Eu adoro pintura. Eu sou muito fã de Monet. Então, é uma leitura bem simples, bem infantil, mas nessas horas em que a gente está buscando relaxar, uma leitura simples, fácil de entender, pode ajudar muito. Vamos começar então. Imagine só, eu estive no jardim de um artista famoso e estive em Paris. Meu amigo, seu Silvestre, foi lá comigo. Para dizer a verdade, foi tudo ideia dele, mas é melhor eu começar do começo. Eu adoro flores, até meu nome é por causa de uma flor. E gosto de tudo o que é planta. Eu sou assim. E é bem assim que seu Silvestre é também. Ele é meu vizinho, do andar de cima. Seu Silvestre era jardineiro, mas agora está aposentado, o que é ótimo, porque assim tem muito tempo para ficar com ele. Sabe tudo o que alguém pode saber sobre plantas. Pelo menos é o que eu acho. Quando eu vou lá na casa dele, gosto de ver um livro que ele tem sobre o artista francês Claude Monet. Monet também gostava muito de flores e pintou muitos quadros de flores. Talvez os mais famosos sejam os das ninféias, que são flores aquáticas. No livro de seu Silvestre tem um monte de reproduções dos quadros de Monet. E também tem umas fotos antigas do pintor, da mulher dele, que se chamava Alice, e dos 8 filhos. E mais outras fotos do jardim e da enorme casa cor-de-rosa, onde eles moraram há mais de 100 anos. Quanto mais tempo Monet morava lá, mais bonito o jardim ficava, claro. Cada vez ele plantava mais flores e depois ele foi usando o jardim para pintar. Chegou a fazer um laguinho no jardim para poder ter ninféias para pintar. Eu já olhei tantas vezes o livro de seu Silvestre que às vezes eu até fico achando que conheço todo mundo. Monet, Alice e os 8 filhos. Quase dá para achar que já estive na casa cor-de-rosa grandona. De qualquer jeito, posso fazer de conta que já fui lá.
Em geral, faço de conta que estou atravessando a ponte japonesa do jardim, olhando as ninféias dentro do laguinho. E um dia contei isso ao seu Silvestre. Mas é possível ir lá de verdade fazer isso, disse ele. O senhor quer dizer que a ponte ainda existe? Eu li no jornal que eles estavam conseguindo dinheiro para restaurar a casa e o jardim. Estava tudo muito estragado, abandonado, cheio de mato. Mas agora consertaram tudo. Estão cuidando direitinho. Está tudo quase igual a como era quando Monet morava lá. E transformaram a casa num museu. Qualquer pessoa pode ir lá e olhar. Mas Monet e as crianças não estão mais lá. Claro que não. Já morreram há muito tempo, igualzinho ao seu tataravô e aos filhos dele. Quantos anos Monet ia ter se ainda estivesse vivo? Vamos ver, respondeu seu Silvestre, fazendo a conta. Nós estamos em 1990. Ele ia ter 150 anos. É mesmo, concordei. Com essa idade, deve ter mesmo morrido. Mas e o jardim? Como é que a gente chega lá? Bom, primeiro temos que chegar a Paris. Ah, que pena, exclamei. Fica muito longe. É verdade, é muito longe, concordou. Mas não é impossível. Imagine, tudo acabou finalmente se arranjando e eu pude ir para Paris com seu Silvestre. Mas foi preciso gastar todas as minhas economias e muito mais. Fomos em agosto, porque seu Silvestre disse que é quando as ninféias ficam mais bonitas. Nosso hotel se chamava Esmeralda. Era pequenino e bem velho. Mas seu Silvestre disse que provavelmente era o hotel mais charmoso de toda a cidade de Paris. Ficava bem na beira, na margem esquerda, do rio Sena, que corre pela cidade. Da minha janela eu podia ver muito bem a Catedral de Notre Dame, a igreja mais famosa da cidade, onde se passa a história do livro Corcunda de Notre Dame. Seu Silvestre não leu o livro, mas viu o filme e contou que é sobre um cineiro muito feio chamado Quasimodo e uma cigana linda chamada Esmeralda. No hall de entrada tem um quadro dela dançando com sua cabrinha. Tem também um sofá vermelho no hall, onde Canelle, a cachorrinha do hotel, gosta de sentar. Os gatos, Mona e Lisa, ficam deitados nas poltronas, mas Tigre prefere sentar na janela, olhando para tudo e ronronando. Seu Silvestre descobriu que a casa onde fica o hotel foi construída há um tempão, em 1640. Naquele tempo, havia uma passagem secreta por baixo da casa, indo até o rio. O assoalho do nosso quarto estava até cedendo um pouco, de tão velho. As paredes eram de pedras desiguais e o teto era sustentado por umas vigas de madeira muito antigas. Mas a mobília não era tão velha assim, era só do tempo de Monet, mais ou menos.
igreja de Saint-Julien-la-Pauvre, que quer dizer São Julião, o pobre. Nesse parque tem a segunda árvore mais velha da cidade, apoiada numa coluna de cimento. É uma robínia ou falsa acácia, que veio da América dentro de uma cestinha e foi plantada lá em 1681. Ainda tem folhas bem verdinhas, mesmo com mais de 300 anos. Mas eram altas e eu não consegui alcançar. Por isso peguei uma folha de outra árvore para deixar secar e colar no meu diário de viagem. Havia tantas coisas interessantes para olhar de minha janela, principalmente os cachorros. Em Paris tem uma porção de cachorros que passeiam sozinhos. Nossa ruazinha tinha uma porção. Canelle conhece eles todos. O namorado dela, Baskerville, é da livraria inglesa que fica bem pertinho, logo depois da esquina. No meu primeiro dia em Paris, vi um senhor muito velho e elegante caminhando pela rua. De repente, 2 cachorros enormes vieram correndo na direção dele. Parecia que iam derrubar o homem. Num instante, Canelle foi se juntar a eles e os 3 cachorros ficaram pulando em volta do pobre homem. Mas ele conseguiu se livrar dos animais e continuou seu caminho, ou abaixo, com a cachorrada atrás. Depois eu descobri que o cachorro maior é do velho, que gosta de sair para passear várias vezes por dia e acha divertido quase ser derrubado pelos cachorros. Quando ele notou que eu ficava olhando na janela, começou a dizer: alô. Às vezes eu peço a seu Silvestre, imite o velho dos cachorros. E quando ele imita, é tão engraçado que eu quase rolo no chão de tanto rir. Mas agora vamos para a parte mais importante: Monet e suas flores. No nosso primeiro dia de Paris, tomamos o metrô, que é um trem que corre debaixo da terra, para ir a um museu chamado Marmottan. Muitos dos quadros de Monet estão lá. Uma coisa é ver as pinturas no livro, mas outra bem diferente é ver de verdade. Agora eu sei. Os quadros de Monet que estão no Marmottan foram do filho mais moço dele, Michel. Quando Michel estava com 88 anos, foi atropelado e morreu. E como não tinha filhos, deixou os quadros do pai para o museu. A maioria dos quadros está pendurada num salões imensos no andar de baixo. Lá, descobrimos que Monet não pintou só ninféias. Também pintou locomotivas, igrejas, montanhas, o mar e pessoas. Havia também umas paisagens de neve, mas não gostei muito delas. Mas este aqui é lindo, seu Silvestre, afirmei. Estávamos parados na frente de um quadro com 2 ninféias brancas. Cheguei mais perto da pintura para olhar melhor. E aí eu descobri que não eram flores nem nada. Eram só uns borrões, umas manchas de tinta. Mas quando cheguei para trás de novo, se transformaram outra vez em ninféias de verdade, flutuando num lago. Uma verdadeira mágica. Como é que ele podia saber pintar assim? Perguntei a seu Silvestre. Para pintar, ele tinha que ficar perto da terra
dela. Como é que ele podia saber como é que ia ficar quando olhassem de longe? Não sei. Deixa eu pensar. Talvez ele ficasse de longe e amarrasse o pincel numa vara bem comprida. Sugeri. Acho que não, disse seu Silvestre. Acho que ele treinou muito, levou tanto tempo pintando assim, que ficou com tanta prática, que sabia exatamente o que estava fazendo. Venha cá, Linéia, chamou seu Silvestre. Você tem que ver isto. Por quê? Perguntei. Eu nem tinha reparado naquele quadrinho pequeno. Era uma paisagem com uns barcos de manhã cedinho. O sol parecia um balão na cor laranja. Este é um quadro muito importante na história da arte, explicou o seu Silvestre. Chama-se Impressão, Sol Nascente. Monet pintou sua impressão da luz do sol refletida na água. Depois disso, os críticos de arte que escreviam nos jornais começaram a chamar Monet de impressionista. E não era para elogiar, mas para implicar com ele. Achavam que pintar impressões de um momento era perda de tempo, que as pinturas deviam ser exatas e feitas com muito cuidado, e também um pouco cinzentas e escuras. Naquele tempo, quase ninguém gostava da pintura de Monet. Achavam que era um monte de borrões, que parecia uma coisa confusa, suja, mal acabada e com umas cores tão berrantes. Mas Monet nem ligava para o que disseram. Não queria misturar preto com as outras cores. Queria pintar suas impressões com pinceladas grandes, que brilhassem bem claras, enchendo a tela de vida. A vida inteira Monet tentou pintar sua verdadeira impressão da luz. Nunca ficou totalmente satisfeito com os resultados, mas nunca desistiu. No segundo andar do museu havia quadros pintados pelos amigos de Monet, que os críticos também chamaram de impressionistas. Monet e a maioria dos amigos eram pobres, porque ninguém queria comprar os quadros deles. No museu, há cartas que Monet escreveu, implorando para que lhe emprestassem dinheiro para pagar a comida, o aluguel, as tintas. Imagine só. Hoje em dia as pessoas pagam uma fortuna por um quadro de Monet. Na lojinha do museu, encontrei um cartaz do meu Monet, o das ninféias brancas. Felizmente, não custava uma fortuna. Descemos outra vez e eu olhei o quadro de novo. Depois sentei um pouco em frente a outra pintura, com um barquinho. Será que o barco ainda está lá? Perguntei a seu Silvestre. Amanhã nós vamos ver, respondeu. Bem cedinho, no dia seguinte, tomamos o metrô para uma estação de trem. O trem saiu pouco depois das 8. Eu fiquei um pouco desapontada porque ele não tinha uma locomotiva a vapor, como no quadro de Monet. Só levamos 1 hora para chegar, seguindo o rio Sena. Passamos por praias, barcos, cais, casas e uma porção de árvores penduradas, como é que eu chamo, salgueiros chorões, que ficam com as folhas compridas penduradas por cima da água, e de árvores esticadas, o nome que eu dou para os choupos, e descemos na cidadezinha de Vernon. Na estação havia bicicletas para alugar e dá para ir de bicicleta até a aldeia de Giverny, onde fica a casa de Monet.
Vocês têm aquelas cadeirinhas especiais para a gente levar criança em bicicleta? Perguntou seu Silvestre. É uma pena, mas não temos, respondeu o bicicleteiro. Eu posso ir pedalando sozinha, afirmei. Mas não nestas estradas, ponderou seu Silvestre. Por favor, seu Silvestre. Quando você crescer mais, advertiu. Hoje vamos de táxi. Ah, de táxi não, disse eu. Mas primeiro vamos comprar umas coisas para fazer um piquenique, sugeriu seu Silvestre. Ah não, piquenique não, reclamei. Mas foi bom. Encontramos uma padaria ótima e compramos um pão fininho e comprido chamado baguete. E achamos uma loja de queijos maravilhosa. Nem dava para escolher qual a gente queria. Finalmente, resolvemos levar um queijinho de cabra pequenino e um outro maior, de leite de vaca mesmo, para o caso de que eu não gostasse do de cabra. Em outra loja, compramos patê, tomates e nectarinas. Também compramos água mineral e uma garrafinha de suco de maçã para mim, além de uma garrafa de vinho pequena para seu Silvestre. Na praça, encontramos um táxi que nos levou pela ponte para o outro lado do Sena e seguimos ao longo do rio. Seu Silvestre, olhe, gritei. Olha ali, dá pra gente ver a Casa Rosa. E num instante estávamos lá dentro. Seu Silvestre pagou os ingressos e deixou nossa cesta de piquenique com uma senhora na portaria. E eu logo saí correndo na frente, pelo jardim adentro. É engraçado o que acontece quando a gente pensa muito numa coisa e depois conhece de verdade. Quase sempre é um pouco diferente. Seu Silvestre, disse eu, não parece nada com o que eu imaginava. Não, repetiu, meio preocupado. Não, é muito mais bonito. Nunca pensei que ia ter tantas flores assim, tão grandes, tão lindas. Se a gente estivesse olhando o jardim do alto, numa vista de cima, provavelmente ele deveria parecer listrado, listras de caminho de cascalho e fileiras de canteiros de cores diferentes. Seu Silvestre sabia os nomes de quase todas as flores. Na fileira azul havia flores de linho, campânulas, esporinhas, delfínios, dedaleiras. Na cor de rosa havia peônias, malva-rosas e rosas. Dos dois lados do caminho mais largo havia capuchinhas se derramando, com as flores alaranjadas e vermelhas praticamente cobrindo todo o chão. Era como se as flores de um lado do caminho estivessem tentando engatinhar para o outro lado. Algumas das fileiras tinham flores de todas as cores e algumas eram tão altas que se penduravam para a frente. Eu podia passar abaixadinha pelo meio delas e ficar cercada por todos aqueles verdes, amarelos e rosas. Depois, fomos ver o pombal e a criação de perus. Eu não consigo imaginar uma ave mais engraçada
de jantar toda amarela. Mas o melhor de tudo é a cozinha azul. Uma das cadeiras deve ter sido feita especialmente para uma criança pequena. Eu aproveitei um instante em que ninguém estava olhando e experimentei sentar nela. Eles não deixam a gente tirar retratos dentro da casa, mas não faz mal, porque existem cartões postais de todos os quartos. Depois, eu me sentei na escadinha dos fundos, como a família de Monet costumava fazer. Eu tinha visto no livro de seu Silvestre e escrevi um cartão para o pessoal lá de casa. Estamos sentados bem aqui, fazendo de conta que somos a família de Monet. O jardim é mesmo lindo. As flores são maiores do que as que temos aí, a não ser as balsaminas. Agora estamos indo ver o Lago das Ninféias, beijos da Linéia e um gato. Bom, ainda tem muito mais para ler, mas eu vou parando por aqui. Eu quis trazer, no primeiro vídeo de leitura, uma leitura bem fácil, bem simples. E eu também estou testando o áudio para ver se fica bom. Se vocês preferem voz baixa ou se vocês preferem leitura em sussurros, então me deixa aí nos comentários o que vocês preferem. E aí de texto, das próximas vezes eu posso ir pegando uma leitura um pouco mais poética ou algum texto mais difícil, mas algum livro mais fantasioso, não sei, ainda não pensei. Me deixem aí nos comentários sugestões, o que vocês gostariam que eu lesse, que daí eu posso tentar